E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Viram lá nossa aula já teórica, né? E daí agora então um videozinho explicando os exercícios desses nossos módulos aí, das nossas aulas da lei de Dalton e lei de Amagat, ou o capítulo aí de misturas gasosas. A ideia é a gente finalizar tudo que tem de gás. Galera, lembrando, né, Tetra 1, frente 3, aulas 9 e 10, beleza? Vamos em frente então. Nossa primeira questão do Tetra, ela diz o seguinte: em um recipiente fechado com capacidade para 2 litros, encontra-se uma mistura de gases ideais composta por 42 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio a 300 Kelvin. Assinale a alternativa que expressa corretamente os valores das pressões parciais em atmosfera para os gases nitrogênio e oxigênio, respectivamente, nessa mistura. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira ideia. Quero determinar a pressão. Então eu vou aplicar o quê? Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Para fazer a pressão parcial do N2, eu vou aplicar então a pressão do N2 vezes o volume do sistema, 2 litros, vai ser igual à massa de N2 que eu tenho na amostra, sobre a massa molar do nitrogênio, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura do nosso sistema. Tranquilo? Olha só, você pode calcular esse número de mol fora por uma regrinha de 3, dizendo que 1 mol de N2 está para 28 gramas, assim como x mol de N2 está para 42 gramas, e aí você vai achar o número de mol de N2, ou você pode colocar isso incorporado aqui na equação. Substituindo os nossos valores, o volume é de 2 litros, a massa de nitrogênio é de 42 gramas, a massa molar do gás nitrogênio é 28 gramas por mol, cada átomo de nitrogênio pesa 14 gramas por mol. A constante universal dos gases, 0,082, e a temperatura de 300 Kelvin já foi fornecida. Então, substituindo esses valores, tá aqui, ó, a gente vai pegar esse 2 que está multiplicando e passar ele aqui para baixo dividindo, e nós vamos chegar a uma pressão de nitrogênio de 18,45 atms. Aqui eu achei a pressão já tenho a resposta, porque ele me deu um respectivamente, mas eu tenho dois caminhos para resolver. Olha só, eu poderia dizer agora que 18,45 atms está para o número de mol de nitrogênio, que é 42 dividido por 28, que dá 1,5. Então está para 1,5 mol. E que x atms está para o número de mol de oxigênio. Cada mol de gás oxigênio pesa 32 gramas, eu tenho 16 gramas. Então eu tenho 0,5 mol de gás oxigênio. Portanto, eu posso dizer que x é igual. Repara que daqui para cá eu dividi por 3. Então eu vou dividir o 18,45 por 3, vou chegar a 6,15 atms. E isso aqui é a pressão parcial do gás oxigênio. Beleza? Então a gente tem aí o valor. Lembra que eu usei aqui a noção da proporção, né? Olha a espessura da seta. Ah, pegando o item errado, desculpa, gente. Daqui pra cá, né? Lembra que a gente fez o quê? Multiplicou por 3. Isso? Não, né? Dividiu por 3. Aí, dividiu por 3. Então, dividiu aqui também por 3. E aí a gente chegou então aos 6,15 atms, a nossa resposta é a letra A. Marlon, eu não quero fazer pela regra de 3. Não tem problema. Aplica um PV igual a NRT para oxigênio, olha só. Mesma ideia, só que substitui agora a massa de 16 e a massa molar de 32. Você vai chegar aos 6,15 atms. Lembrando que eu poderia te perguntar aqui qual é a pressão total do sistema. Qual que é a pressão total desse sistema? A soma do N2 e do O2. Então, 18,45 mais 6,15, a gente teria 24,60 atms com pressão total exercida dentro desse sistema. Beleza, galera? Vamos em frente, então. Questão 2. Universidade Estadual do Ceará, 2015.
Considere uma mistura de gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Conhecem-se as pressões parciais do nitrogênio, 0,4 atm, e do oxigênio, 0,2 atm, e a pressão total da mistura, 0,8 atm. Quando a massa de nitrogênio for de 7 gramas, a massa de oxigênio será de quanto? Primeiro, reparem que você tem a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio. Você poderia encontrar também a pressão parcial do gás carbônico, que seria 0,8 menos 0,4 menos 0,2, daria 0,2 atm. Vamos calcular isso daqui. Primeira coisa que eu vou precisar é saber as pressões, então, retiradas aqui. Ó. N2, 0,4 atm, O2, 0,2 atm. Quando eu penso na pressão parcial, eu posso agora perceber que se a minha pressão aqui ó, é o dobro, e eu sei que a pressão depende do número de mol, eu tenho certeza que o meu número de mol de nitrogênio é igual ao dobro do número de mol de oxigênio. Eu posso dizer que o número de mol de N2 é igual a 2 vezes o número de mol, vou voltar aqui, 2 vezes o número de mol de O2. Beleza? Vamos usar isso aqui então? Olha só. Opa, me empolguei. Aqui. A pressão de N2 é igual a 2 vezes a pressão de O2, a gente percebeu. Então o número de mol é o dobro. Agora, como é que eu calculo o número de mol de N2? O número de mol de N2 ele vai ser calculado como? Pela massa de N2 sobre a massa molar do nitrogênio, que é 28. Portanto, massa de N2 sobre massa molar de nitrogênio é igual a 2 vezes o número de mol de oxigênio, massa de O2 sobre massa molar de O2. Beleza, galera? Então agora substitui esses valores. Substituindo aí, a gente vai ter que 7 gramas de nitrogênio sobre 28, que é a massa molar do nitrogênio, está para 2 vezes a massa do oxigênio sobre 32. Fazendo a operação matemática, eu vou chegar que a massa de oxigênio é de 4 gramas. Belezinha? Dá para fazer isso aqui por regra de 3 também, tá, gente? Dá para falar que 7 dividido por 28 está para 0,4 atm. E aí você vai achar lá o número de mol. Esse valor dividido por 2 está para 0,2 atm. Você vai achar o número de mol de oxigênio. Multiplicando esse número de mol de oxigênio por 32 gramas, que é a massa molar do oxigênio, vocês vão chegar aos mesmos 4 gramas, tá? O 7 ali, dividido pelo 28, dá 0,25 mol. Então, vocês têm 0,25 mol de gás nitrogênio e 0,125 mol de gás oxigênio. Beleza? Então, resposta, letra B. Questão 3, gente. Vamos dar uma olhada aí. Para a nossa questão 3, olha o que nós temos. No laboratório de química, onde é comum recolher-se um gás pelo deslocamento da água, foram coletados 400 ml de gás oxigênio a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Sabendo-se que a pressão de vapor da água, na mesma temperatura, é de 0,03 atm, é correto afirmar que o volume de oxigênio seco, obtido nas mesmas condições de temperatura e pressão, é de quanto? Vamos lá. Um minutinho aí para você marcar as afirmações e as grandezas e dizer o que elas significam. Então vamos dar uma olhada agora na nossa resolução. Seguindo aí, galera. A primeira coisa é que ele falou aqui ó, da pressão de vapor da água. O que significa isso? Significa que a pressão total é a pressão do oxigênio mais a pressão dessa água que está ali. Então, essa pressão de 1 atm, na realidade, ela não é a pressão do O2, ela é a pressão da mistura. Portanto, para trabalhar com a pressão, eu vou ter que descontar o 0,03 atm, que é do vapor da água. Logo, a pressão do oxigênio é de 0,97 atm. Tem que tomar bastante cuidado, porque se vocês fizessem com 1 atm, muito provavelmente vocês iam chegar a um valor meio próximo aqui. Então, tem que tomar cuidado. Sempre que falar em coletar um gás sobre uma amostra de líquido, eu desconto a pressão de vapor da água naquela temperatura. Esse valor é fornecido, tá? Que seria o nosso 0,03 aqui, nesse caso. Seguindo, achei a pressão do O2. Aí agora, como eu quero acertar o volume dele, o que eu vou fazer? Pressão de O2 sobre a pressão aqui é igual ao volume de O2 sobre o volume total. Repare que eu estou usando a ideia da fração molar.
Lembra que a fração molar era igual ao número de mol de uma substância sobre o número de mol total? Ou igual à pressão de uma substância sobre a pressão total? Eu estou usando a fração molar aqui para determinar esse exercício. Portanto, a pressão de O2, que é 0,97, sobre a pressão total, que é de 1 atm, é igual ao volume de O2, que eu não sei, perdão, que é de 400 ml, sobre o volume total. Tá? Ei, volta aí. O volume de O2 que eu não sei, né? Falei certo. E os 400 ml que foram coletados lá contando a água. Então, o nosso volume de O2 vai ser de 388 ml. Tranquilo? Reparem que se vocês tivessem colocado 1 aqui, daria 1 sobre 1, o volume de O2 daria 400 ml. Então, não faria sentido. Você diria que toda a amostra é de gás oxigênio. Beleza, galera? Desculpa aí, tá? Falei certo, na hora de animar aqui eu confundi. E a nossa penúltima questão, a 4. Relativamente a 100 gramas de uma mistura que contém 64% de oxigênio e 36% em massa de hidrogênio, qual que é a alternativa correta? Cara, a primeira coisa, pensa. Tem 64 gramas de O2 e 36 gramas de H2. Em 64 gramas de O2, quantos mols de O2 vocês têm? Lembra que 1 mol de O2 são 32 gramas. Portanto, vocês têm aí, olha só, 2 mols de O2. Faz o mesmo agora para o hidrogênio, onde você vai ter 18. Cuidado para não dividir por 1. É gás hidrogênio. Então são 18 mols, porque ele pesa 2 gramas por mol. Olha a atomicidade dele aqui, ó. Beleza? Bora. Se a porcentagem de O2 é de 64%, olha só. Ela equivale a, em mol, 2 mol sobre os 20. Por que isso? Por que sobre 20? Porque eu tenho um total de 20 mols aqui, ó. Tá vendo? Isso dá 10% da mistura. Qual que é a porcentagem do hidrogênio em mol? 18 sobre 20, porque são 18 dos 20 mols totais, eu tenho 90% da minha mistura. Então eu posso dizer que a minha mistura é 10% oxigênio e 90% hidrogênio. Tranquilo? Tentem fazer as outras alternativas aqui para validar que elas são falsas. Qualquer coisa, manda uma mensagenzinha lá no fórum, a gente tira as dúvidas. Galera, última questão, 5/15 2016 aí. Uma mistura gasosa ideal, não reagente, formada por 10 gramas de hidrogênio, 10 gramas de hélio e 70 gramas de nitrogênio, encontra-se acondicionada em um balão de volume igual a 5 litros, em uma temperatura de 27 graus Celsius. A respeito dessa mistura, é correto afirmar que... Vamos ver o que tem nessa mistura. 10 gramas de hidrogênio são 5 mols de hidrogênio. 10 gramas de hélio são 2 mols e meio de hélio. E 70 gramas de nitrogênio são 2 mols e meio de nitrogênio. Quer dizer que a minha mistura tem 5 mols de gás hidrogênio, 2,5 mols de gás hélio e 2,5 mols de gás nitrogênio. Portanto, o número de mol total da nossa mistura é de 10 mols. Então é correto afirmar que há na mistura 10 mols de gás hidrogênio? Não, né? Letra A é falsa. O gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial? Não. O que exerce a maior pressão parcial é o hidrogênio. Ele tem a maior quantidade. C. A pressão total exercida pela mistura é de 20 atm. Eu tenho 10 mols. Como é que eu faço para encontrar a pressão total? Vou ter que aplicar PV igual a nRT. Se você aplicar PV igual a nRT nessa situação, você vai perceber que você não vai chegar a 20 atm. Testa, faz a conta aí. Letra D. A fração em mol do gás hélio é de 25%. Verdade. Por que a fração molar do gás hélio é de 25%? Eu tenho 10 mols. 10 é 100%. 2,5 é x. X é igual a 25%. Beleza? Gente, mesmo finalzinho do dia antes aí, né? Lembre que tem o guia de estudos. Eu vou mudar um pouquinho, vou começar a colocar para vocês as sugestões dos exercícios do livro, não mais o guia de estudos como um todo. Resolvam a lista de exercícios que está lá nos estudos também, tá? Por favor. E qualquer dúvida, mandem aquela mensagenzinha esperta lá no fórum. Um grande abraço, seguimos junto aí. A força aí estudando. Um grande abraço, falou!